Ilustres amigos do Clube VIP e do Clube de Membros, tudo bem? Você pediu e eu trago aqui um vídeo detalhado para você, investidor de criptomoeda. Quando é que você deve pagar? Quais são as isenções de imposto de renda? Como você pode economizar? Tudo isso nós falaremos no vídeo de hoje. Vini Invest, o único canal que detalha as informações para você. E olha, uma novidade no vídeo de hoje. Vamos ter uma live exclusiva com uma contadora com experiência em criptomoeda. Anota aí, essa live deve ser ali próxima à primeira quinzena de janeiro. Então, se você já tem alguma dúvida, prepara a sua pergunta, já me antecipa que eu vou repassar para ela e podermos focar ao máximo em retirar todas as dúvidas. Então, presta atenção nesse vídeo, que ele será a base para você, investidor de criptomoedas, não pagar imposto de renda. Primeira pergunta que comumente aparece é: Vini, quem é que tem que declarar? Vamos separar algumas coisas. Uma questão é declarar a cripto, outra questão é pagar o imposto. Não são a mesma coisa. Declarar, tá aqui, ó. Em 2024 tem essa matéria. Quem deve declarar criptomoedas? E o subtítulo já traz: quem investiu mais de R$ 5.000 em cripto precisa prestar contas para a Receita. Ou seja, você que investiu mais de R$ 5.000, se a norma não mudar agora, você vai precisar estar declarando as suas criptomoedas. Não significa que você vai precisar pagar. Então anota essa primeira dica. Declarar é uma coisa, pagar é outra. Segundo ponto, eu não sou contador, por isso que eu chamei alguém especialista nessa matéria para retirar todas as dúvidas. Então, se eu não souber detalhar, responder para você com precisão a dúvida, me mande a sua dúvida, que eu vou fazer uma lista de dúvidas para essa contadora. Vai ser uma live fechada e exclusiva. Vamos lá. Vamos começar então na regra geral sobre cobrança de imposto de renda sobre criptomoedas. Quando é que haverá então cobrança de imposto de renda? Existe uma regra geral que diz: toda vez que você tiver então lucro na alienação, entenda alienação, a venda da sua criptomoeda. Então vamos separar em dois pontos. Você vendeu, então teve lucro, aí sim pode ser que você tenha que pagar imposto. Vou repetir, é só quando teve a venda. Se você manteve a sua cripto e ela foi só subindo de preço, você não vai ter que pagar nada. Lucro depende então de venda, de alienação. Se você não vendeu, você teve valorização. Grava essa diferença. Venda significa você ter um ativo e transformar esse ativo em outro. Então, um ponto importante: se você vendeu a sua criptomoeda e transformou ela, por exemplo, em USDC ou USDT, que é dólar digital, isso corresponde a uma venda. Você vendeu um ativo e ficou com outro ativo. Nesse caso, nós temos um fato gerador, que é efetivamente a venda. Para ficar mais claro, a venda não está relacionada à corretora, mas sim ao ativo. Então, não é porque você não trouxe o dinheiro de volta para o Brasil que não tem imposto de renda. E existe sim cobrança de imposto em determinados casos que eu vou te explicar. Mas é sempre quando você vende o ativo. Se você permanece com aquele ativo e ele só foi se valorizando, você comprou mais, por exemplo, e não teve venda, não existe cobrança de imposto de renda. Eu espero que você tenha entendido esses conceitos iniciais. Outra questão importante: transferência da mesma criptomoeda para outra corretora não é venda. Então vamos supor que você comprou na Binance e vai querer transferir para o mercado Bitcoin. Comprou o Bitcoin na Binance e vai transferir para o mercado Bitcoin. Não houve venda, houve apenas uma transferência de ativo. Se você somente transferiu, também nesse momento não há cobrança de imposto de renda. Só haverá quando você vender, seja para o USDC, o USDT
ou mesmo para real diretamente. Espero que você tenha entendido esses conceitos iniciais que eu vou recapitulá-los. Ponto número 1, só tem imposto de renda se você vendeu. Ponto número 2, se você vendeu e teve lucro. Se você vendeu e teve prejuízo, não existe cobrança de imposto de renda. Terceiro ponto importante, o fato gerador que consuma realmente a questão do imposto de renda é a venda do ativo, não é a mudança entre uma corretora ou outra. Ou seja, a venda para reais, para o SDC, para o SDT, é que é o fato gerador, não é o saque propriamente dito. O saque é o ato final, o fato gerador é a venda em si. E por fim, transferência de uma criptomoeda de uma corretora internacional para uma nacional, ou mesmo entre corretoras nacionais, não é venda, é simplesmente uma transferência. Vamos lá, porque passado esse ponto importante, nós vamos entrar então em alguns detalhes que são necessários para te explicar. Começando então pela questão do imposto. Todo mundo fala que é 15%, mas não é fixo 15%. Existe uma tabela. Eu imagino que você, assim como eu, está na faixa do 15%, que é quem vai ter ganho abaixo de 5 milhões de reais. Se você está nessa faixa, o tributo será de 15%. Mas repara que existem outras faixas. Entre 5 e 10 milhões de reais, 17,5%. Entre 10 e 30 milhões, sobe para 20% de imposto de renda. E acima de 30 milhões, 22,5%. Então, é uma tabela que ela vai aumentando o percentual dependendo do valor do seu lucro, do seu ganho na alienação. Isso é importante você gravar. Além disso, caso você tenha então lucro, eu trouxe aqui o extrato de uma matéria. O recolhimento precisa ser feito até o último dia do mês seguinte ao das transações, por meio de uma DARF, nesse código específico que eu vou mostrar para você. Se você não sabe bem o que é uma DARF, eu vou deixar o link dessa matéria na descrição desse vídeo. DARF para investidores. O que é, como emitir e pagar. Você vai ler essa reportagem em detalhes e se ficar com alguma dúvida, pode colocar aí que eu vou te responder. Mas essa ainda é a regra geral. É só para você entender como funciona. Agora vamos entrar no detalhe de cada uma das possibilidades. Primeiro caso, você fez um investimento em criptomoeda por meio de ETFs no Brasil. Vou repetir, ETFs no Brasil. Então, se você comprou e vai vender então esse ETF numa corretora aqui no Brasil, a cobrança do imposto ela é direta e automática. O que significa isso? Você não precisa se preocupar. Automaticamente a sua corretora vai verificar qual foi o valor da cota da venda, qual foi o valor da cota da compra. Essa diferença ela já vai computar então os 15% de imposto de renda. Você não se preocupa com nada. Essa é uma das possibilidades de investimento na nossa carteira holder. Lembrando, carteira holder é para o médio prazo. Ela tem a facilidade de você poder investir na maioria dos bancos aqui no Brasil por meio de ETFs de criptomoedas. Você não precisa abrir outra conta, mas ela tem algumas desvantagens. A primeira delas, ela não vai englobar todas as criptomoedas que eu estou investindo. Vai pegar ali em torno de 70%, 80% das criptos. E ainda tem dois detalhes sobre essa possibilidade de investimento via ETFs. Primeira delas, você não tem qualquer isenção mensal, ou seja, os 15% sempre serão cobrados de imposto de renda. Houve lucro, vai ter a cobrança. Não existe uma isenção que eu vou te explicar no próximo caso. Segundo ponto importante também, não há qualquer abatimento por prejuízos, que é o que eu vou te explicar no terceiro caso. Resumindo para você essa primeira situação, venda de ETFs é o caso mais simples. É para quem não quer trabalho para calcular nada, mas já sabe que sempre vai pagar 15% de imposto de renda. Se é a sua escolha, ok, sem problema algum. Eu estou aqui só para te mostrar as diferenças e você entender
qual é a melhor opção para você. Então, já aproveita e dá aquele super like aí, porque eu falei para você que eu vou detalhar tudo. Vamos para o segundo caso, compra de criptomoeda no Brasil, compra e venda. Olha como é que ela funciona quando você faz esse processo. Muita gente, eu sei que está investindo pelo mercado Bitcoin. Não é a minha forma favorita de investir. Eu prefiro utilizar corretora internacional e eu vou te explicar já já. Mas se você comprou e vai vender criptomoedas, e agora eu não estou falando de ETF, estou falando da moeda em si, a importância do recolhimento do imposto de renda fica totalmente sobre sua obrigação. A corretora, ela só informa a Receita quando você vende e ela coloca um percentual, que é o famoso dedo duro. É o dedo duro do imposto de renda, para a Receita depois poder cobrar de você ou facilitar a cobrança. Vini, como é que funciona o imposto? É aquela tabela que eu te mostrei. 15% sobre o ganho de capital, sobre o lucro que você teve na alienação. E aqui tem um detalhe importante. Se você está fazendo alguma coisa, para e presta atenção. Quem compra e vende criptomoeda por meio de corretoras nacionais no Brasil tem uma isenção mensal. Vendas de até R$35 mil por mês, você não paga imposto de renda. Eu vou repetir porque esse ponto é importantíssimo. Não é R$35 mil de lucro, é R$35 mil de venda. Então são dois pontos importantes. Primeiro, o valor é em reais, porque você está sujeito à legislação brasileira. Segundo ponto, R$35 mil é de venda, não é de lucro. E terceiro ponto, é R$35 mil todos os meses. Então, se você fez um investimento alto e ele já se valorizou, você já está satisfeito, não quer pagar imposto de renda, mensalmente você resgata R$35 mil de resgate mensal. Um detalhe, você vai precisar declarar, você não vai precisar pagar o imposto de renda. Esse é o ponto importante que você precisa entender. Então, comprar e vender criptomoeda em corretora nacional tem essa grande vantagem tributária, isenção de R$35 mil por mês. E aí fica aquela pergunta, quando é que você deve pagar? Vou trazer aqui um exemplo. Vamos supor que você investiu independentemente de qual mês, mas você fez o resgate somente em novembro desse ano. Então, se o valor resgatado passou de R$35 mil, você precisa pagar o imposto até o fim de dezembro. Repetindo novamente, vamos supor que você investiu em Bitcoin 3 vezes. Investiu lá para setembro, outubro e novembro. Achou que ele já subiu demais e no final de novembro fez um resgate. Você resgatou mais de R$35 mil? Se sim, você precisa pagar o imposto até o fim de dezembro. É o imposto que você precisa recolher lendo aquela repostagem lá que eu te mostrei no início desse vídeo. Segunda situação, aliás, terceira. A primeira foi ETFs de criptomoedas. A segunda que foi essa, venda e compra, aliás, compra e venda de cripto em corretora nacional. E agora o terceiro caso, venda de criptomoeda no exterior. Aqui eu vou tomar como exemplo a Binance, que é a corretora que eu opero e que pode te ajudar também. Novamente, a obrigatoriedade do recolhimento de imposto de renda é minha e sua que estou investindo no exterior. Comprovadamente, a Binance é uma corretora estrangeira. A Receita Federal já falou isso. Ela não tem sede aqui no Brasil. Talvez não ainda, mas possa vir a ter. Novamente, o imposto é de 15% sobre o ganho de capital. Só que aqui tem dois detalhes importantes. Primeiro detalhe, não há aquela isenção dos R$35 mil mensais que nós temos nas corretoras nacionais. Repetindo para ficar bem claro, nesse terceiro caso, eu estou falando de compra e venda de criptomoedas em corretoras estrangeiras, dando como exemplo a Binance. Se você vendeu com lucro, você vai ter que pagar 15% de imposto de renda. Não há isenção na venda como nas corretoras nacionais.
aquela isenção que eu te mostrei de 35 mil mensais não vale para vendas de criptomoedas no exterior. Vini, então ela é pior? Depende, porque você pode compensar os prejuízos em outras criptomoedas. Como assim? Vamos supor que você comprou Bitcoin e comprou Ethereum. Para ficar claro para você, vamos supor que você teve aí um lucro de 50 mil reais em Bitcoin e desejava então fazer o resgate desse valor. Só que em Ethereum você teve um prejuízo de 10 mil. Então a base de cálculo não vai ser os 50 mais, vai ser o 40, porque você pega esses 10 mil de prejuízos do Ethereum e deduz do Bitcoin. Para você poder entender, essa é uma vantagem de venda de criptomoedas no exterior. Você abater então o prejuízo que você teve em uma moeda em relação ao lucro que você teve na outra antes de fazer o pagamento do imposto de renda. É outra diferença que existe. Ainda em relação à venda de cripto no exterior, quando é que você faz o pagamento? Outra diferença, se você vendeu em novembro, sua única venda foi em novembro, o seu pagamento vai ser somente em 2025, quando você fizer a declaração de ajuste anual. Diferente, então, das corretoras nacionais, você não paga no mês seguinte. Esse acerto é somente na declaração anual de ajuste, que você faz todos os anos com a Receita. É outra diferença que existe para deixar bem claro aqui para você. Então estão aí as 3 formas para você. E antes que você pergunte, Vini, qual é a melhor solução? Nós já discutimos isso no nosso grupo do Clube VIP, no Telegram, mas eu vou trazer para você. É você conjugar corretora internacional com uma corretora nacional. E eu vou te explicar o que você pode fazer. Vamos supor que você comprou Bitcoin na Binance e o Bitcoin estava valendo 500 mil reais em novembro de 2024. Você colocou lá 500 mil e comprou um Bitcoin na Binance. Binance é uma corretora estrangeira. Veja, você agora está avaliando vender porque o Bitcoin subiu para 600 mil reais em dezembro. Você vai fazer o quê? Você pode transferir o seu Bitcoin para uma corretora nacional e aí resgatar até 35 mil reais. Vou repetir para você entender bem. Você compra numa corretora estrangeira e eu estou adotando a Binance como parâmetro. O valor subiu demais. Você acha que está na hora de vender. Você vai transferir o Bitcoin para a corretora nacional. Não é vender, é transferir ele para uma corretora nacional e vender até 35 mil reais. Nesse caso, você não vai pagar absolutamente nada de imposto de renda. Vai fazer então a venda desse valor correspondente a 35 mil reais para real. Então você converte esse seu Bitcoin num percentual que corresponda até 35 mil reais para não pagar imposto de renda. E aí sim você transforma ele para o real. Mas Vini, eu acho que ainda vai subir mais. Eu queria só aproveitar essa isenção. Ok, vem aí o outro passo. Se você entende que o BTC vai subir mais, você faz uma outra compra. Aonde? Na Binance. E aí, nesse caso, você já ganhou aquela isenção e mantém, então, praticamente o mesmo valor. Você resgata no final do mês, transfere o seu Bitcoin para a corretora nacional, depois você vende para real e compra novamente na Binance. E aí fica fácil, períodos curtos de tempo para ajudar você nessa transição. Vamos supor que depois o Bitcoin subiu para 650 mil reais em janeiro de 2025. Você pode fazer isso novamente. O que seria o novamente? Pega aquele percentual de Bitcoin que corresponde até 35 mil reais, transfere da sua carteira da Binance para a sua carteira do Mercado Livre ou de qualquer outra plataforma nacional. Mercado Livre não, Mercado Bitcoin. E aí você vai resgatar o valor correspondente a 35 mil reais também no mês seguinte e não vai pagar nada de imposto de renda. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante. Para relembrar, teremos então uma live em janeiro. Estamos para definir a data. Eu com os meus compromissos, ela com o dela.
mas provavelmente ali por volta da primeira quinzena de janeiro, ou na transição da primeira para a segunda. Você tem dúvida? Já encaminhe. E se você quer estudar o assunto um pouco mais, tá aí as duas principais legislações, a Lei 14.754 de 2023 e a Instrução Normativa da Receita Federal. Vou colocar aqui na tela para você. Tá aí, Lei 14.754. O que ela fala sobre isso? Ela fala de renda auferida por pessoas físicas no país em aplicações financeiras e entidades no exterior. Tá aqui para você. É o caso de quem investe, por exemplo, na Baires. Depois nós temos a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 2180, de março de 2024. O que ela fala? Tributação de renda auferida por pessoas físicas no Brasil com depósitos não remunerados no exterior, moeda estrangeira mantida em espécie. Enfim, são duas legislações muito importantes caso você queira se preparar para essa live aqui. Por fim, vou deixar também uma matéria explicando melhor a compensação de prejuízos em criptoativos. O intuito aqui é sempre te ajudar. Eu espero que você veja e reveja esse vídeo até o dia dessa nossa live exclusiva, para você retirar todas as suas dúvidas e não ficar aí perdido. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que 2025 seja o ano das criptomoedas. Um abraço e até o próximo vídeo.